Uma saudação para o reverendo missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na República Mexicana, lá em Acapulco. Que Deus te abençoe, Miguel, e também todos os ministros presentes e também os que estão em outras nações, junto às congregações em diferentes países e igrejas que estão conectadas com essa transmissão via satélite ou internet. Que as bênçãos de Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos abra a Escritura nesta ocasião. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para essa ocasião, lemos uma passagem de 1 de João, capítulo 4, o qual é muito importante. Capítulo 4 de 1 de João nos diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Esse é nosso tema, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Todos observamos que através da história do ser humano há uma batalha. O ser humano vive em meio de uma batalha em todos os países, tanto espiritual como física também. O ser humano tem que estar lutando, tem que estar se esforçando, porque o planeta Terra, desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, deixou de ser um Éden e se converteu em um terreno de batalha. Mas essa guerra, essa batalha, veio de outro lugar, de outra dimensão. Veio do céu, onde um dos arcanjos, chamado Luzeiro ou Lúcifer, ou Satanás ou Diabo, se rebelou contra Deus. Nasceu dele o mal, a inveja, o ódio. E, consequentemente, o pecado surgiu desse arcanjo, o qual se rebelou contra Deus. E começou no céu essa batalha. E os arcanjos Gabriel e Miguel lutaram e estiveram sempre lutando contra esse inimigo de Deus que é Satanás ou o diabo. E quando Deus colocou o ser humano no Jardim do Éden, neste planeta Terra, encontramos
que Satanás, ou o diabo, ou o luzeiro, ou Lúcifer, estava encarnado no animal mais próximo ao ser humano, chamado a serpente. E através da serpente, trouxe o pecado, introduziu o pecado na raça humana. O ser humano podia continuar vivendo eternamente se não pecasse. Mas, ao pecar, morreu como Deus disse que morreria. No dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrerás. Mas encontramos que Adão continuou vivendo e ele chegou a viver 930 anos. E qualquer pessoa pode dizer, mas não morreu. Sim, morreu. Quando pecou? Perdeu. Perder. Morrer é perder a vida. E Adão perdeu a vida eterna. E também Eva. E somente restou vida temporária, ou temporária que acabou aos 930 anos para Adão. E, consequentemente, a herança que deixou Adão e Eva, a sua descendência, a raça humana, foi vida temporária. E por isso, nascemos, vivemos um tempo e morre o nosso corpo físico. Recordem que o que morre é o corpo físico, porque a pessoa, sendo a imagem e semelhança de Deus, tem alma, que é o que, em realidade, a pessoa é, espírito, que é um corpo espiritual de outra dimensão, e tem corpo físico desta dimensão na qual vivemos. Se morrer fisicamente, pois continua vivendo no outro corpo, no corpo espiritual, chamado espírito, que é um corpo de outra dimensão, como o dos anjos, que é de outra dimensão. E se é um crente em Cristo, sob o novo pacto, quando Cristo cumprir todo o programa correspondente à sua primeira vinda, da redenção de toda pessoa escrita no céu, no livro da vida do Cordeiro, e o tiver redimido, tenha feito intercessão por essa pessoa, até o último escrito ali, terminará sua obra de intercessão no céu, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é Melquisedeque, o sacerdote, sumo sacerdote do templo celestial, o qual veio à terra, se fez carne, naquele véu de carne chamado Jesus. Por isso ele podia interceder pelas pessoas, porque era nada menos que Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo celestial, dessa ordem celestial. A essa ordem celestial é que pertencem todos os crentes em Cristo nascidos de novo, e por isso são sacerdotes de Deus e de Cristo. Mas Cristo é o sumo sacerdote dessa ordem celestial. E agora, Cristo no céu tem que permanecer como sumo sacerdote no lugar santíssimo, fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador, até que se complete o número da Igreja do Senhor Jesus Cristo, até que se complete essa família de Deus, essa família celestial, os quais nascem do céu, nascem de Deus. Agora, a luta continuou na Terra, em meio à raça humana, desde a queda do ser humano, e ainda está essa luta. Nos dias de Jesus, encontramos que houve uma luta grande quando Jesus foi batizado por João Batista. Depois veio o Espírito Santo sobre Jesus e
uma voz do céu, a voz de Deus o Pai disse: Este é meu Filho amado, no qual tenho complacência. E João viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus e escutou sua voz, a voz de Deus, dizendo essas coisas. E agora, João Batista reconhece que é a pessoa a qual lhe está preparando o caminho. A pessoa na qual Deus estaria em toda a sua plenitude, na qual Deus se encarnaria, na qual Deus apareceria na forma de um homem, no meio da raça humana, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Por isso é que a Escritura diz que em Jesus Cristo morou a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo está toda a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, temos que esse mistério de Deus o Pai e de Cristo, do qual fala São Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 3, é o maior mistério. A Escritura diz, em Isaías capítulo 7, versículo 14, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seria seu nome chamado Emanuel, o qual traduzido é Deus conosco. Deus esteve nos profetas do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, mas em Jesus esteve em toda a sua plenitude. E agora, quando Jesus foi batizado e depois se foi do meio dos que seguiam João, onde se foi? Foi ao deserto, diz a Escritura, para ser tentado pelo diabo, e esteve sem comer uns 40 dias, e o diabo esteve tentando em muitas ocasiões. E ao terminar esses 40 dias, o diabo veio a ele com diferentes tentações, e uma delas foi que ele mostrou todos os reinos do mundo e os ofereceu a ele. E disse que se prostrado o adorasse, daria a ele. O diabo lhe disse que eram dele. O dono desses reinos, ele disse que era ele, o diabo. É que o reino, ou os reinos deste mundo, passaram a ser do maligno do diabo, Satanás, quando Adão e Eva pecaram. Assim, o diabo os arrebatou de Adão, que era o herdeiro, o Filho de Deus que foi colocado aqui na terra uns 6.000 anos atrás. Ele perdeu os reinos desta terra, o inimigo os agarrou e se apropriou ilegalmente. E agora encontramos que ele não tem o direito ou os direitos, porque não tem o título de propriedade, porque quem tem o título de propriedade é o dono. Mesmo que outro esteja no terreno de outra pessoa, se não tem o título de propriedade, não é dono desse terreno. O dono é quem tem o título de propriedade. E esse título de propriedade é o que está na destra de Deus em Apocalipse capítulo 5. E o dono original é Deus. O deu a seu filho, Adão.
Mas, quando pecou, Deus o tomou de novo e permaneceu na mão de Deus, na destra de Deus por estes 6.000 anos que transcorreram, mas a promessa é que vai ser tomado pelo herdeiro, o Messias, o qual é tanto sumo sacerdote como rei, é tanto cordeiro como leão. Ele é o herdeiro, porque ele é o segundo Adão. O primeiro Adão perdeu os direitos. O segundo Adão toma esse título, obtém os direitos e, consequentemente, restaura a todos os filhos e filhas de Deus a vida eterna, ao reino eterno, e, consequentemente, reinarão com Cristo neste planeta Terra por 1000 anos e por toda a eternidade. Agora, falando do Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, o Espírito de Deus se fez carne na pessoa de Jesus, o mesmo Espírito Santo que esteve nos profetas e falou através dos profetas. O mesmo Espírito Santo que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente, chamado anjo de Deus, o anjo do pacto, o qual é o Espírito Santo. Por isso, quando nos fala em Malaquias capítulo 4 e capítulo 3 sobre a vinda do Senhor, nos mostra sua primeira vinda e sua segunda vinda. Malaquias capítulo 3 nos fala de um mensageiro que ele enviará diante dele para que lhe prepare o caminho. E depois virá o seu templo, Senhor, a quem o povo, a quem vós buscais, a quem o povo hebreu buscava, e o anjo do pacto a quem estará. Agora Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, viria ao seu templo, pois o templo foi feito para ele e para o povo se aproximar de Deus. E o anjo do pacto, quem é o anjo do pacto? É a imagem do Deus vivente. É o corpo angelical de Deus. É o Cristo em seu corpo angelical. É o Messias em seu corpo angelical, o qual depois se encarnaria e seria Emanuel, Deus conosco. Porque Deus esteve em seu anjo, anjo do pacto, chamado Verbo, que estava com Deus e era Deus, através do qual criou todas as coisas. Por isso, quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus lhe disse: não me verá homem, viverá. Mas eu vou passar diante de ti e vou colocar minha mão diante de ti. E vou te colocar sobre uma fenda da rocha, até que tenha passado, e depois poderás ver minhas costas. E assim aconteceu. As costas de Deus, as costas de um homem, as costas do anjo do pacto. Esse mesmo anjo o viu também, Josué também o viu. O viu como comandante-chefe dos exércitos de Deus. O viu com a espada na mão. Também, isso é no capítulo 5, versículos 13 ao 16.
de Josué. E também no capítulo 13 Do livro dos Juízes, o pai de Sansão, Manoa, o qual estava casado e sua esposa não tinha filhos porque era estéril, o anjo de Deus lhe apareceu em forma visível, primeiramente a esposa de Manoa, e depois ela disse que tinha aparecido e tinha dito que ela ia ter um filho, e lhe deu as instruções de como criar o filho, e Manoa então orou a Deus para que enviasse de novo esse anjo. Deus enviou. Manoa recebeu a notícia da sua esposa que tinha lhe aparecido o anjo. De novo, foi onde estava o anjo, falou com ele, e ele disse que era certo que ele era a pessoa que tinha aparecido, porque Manoa lhe perguntou se ele era o anjo varão que tinha aparecido, ele disse sim. Então pergunta, tudo relacionado ao filho que vão ter Manoa e sua esposa, e como criá-lo, e diz, será como eu disse a ela. Manoa o convida a comer, e ele diz, eu não comerei teu pão. Mas se tu queres sacrificar, sacrifica a Deus. Sacrifique o que tiver para sacrificar, sacrifique-o a Deus. E então Manoa preparou um cabrito, o trouxe. O anjo disse que o colocasse sobre a rocha. E aí, depois o anjo tocou esse sacrifício, esse cabrito o tocou com seu cajado, e o fogo aí que consumia, estava consumindo o cabrito, porque Manoa o tinha colocado e estava oferecendo a Deus, e enquanto o fogo subia, o anjo subiu na chama de fogo. E então Manoa percebeu que esse era o anjo de Deus. E diz à sua esposa, morreremos, porque vimos Deus cara a cara. O mesmo que tinha acontecido a Jacó. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 32, onde Jacó lutou com um anjo durante toda a noite, e já quando raiava a alva, o anjo diz, solta-me, porque raia a alva, tinha que ir. E Manoa e Jacó diz, eu não te deixarei, não te soltarei, até que me abençoes. É importante a pessoa se agarrar de Deus pela bênção de Deus. E o anjo lhe diz, como te chamas? Diz, me chamo Jacó. Lhe diz, não se dirás mais seu nome Jacó, senão Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Se luta para vencer. Portanto, o anjo se vai, e então coloca Jacó um nome no lugar onde tinha acontecido tudo isto, em memória desse glorioso encontro que teve Jacó com o anjo. Foi um glorioso encontro para Jacó, e pôs por nome Peniel, que significa o rosto de Deus, porque diz, vi Deus, diz, capítulo 32, versículo 30 diz, e Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque disse, vi Deus cara a cara, e minha alma foi salva. Mas você, depois de ler todas essas escrituras do Antigo Testamento,
e ver que Deus aparecia a diferentes pessoas e eles davam testemunho que tinham visto Deus cara a cara. Agora, quando você encontra aqui nessa passagem de 1 de João, que diz que a Deus, o versículo 12, ninguém jamais viu Deus. E também, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, nos diz o mesmo São João. Vejam como nos diz São João, no versículo capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Portanto, todas essas aparições de Deus aos profetas, nesse corpo angelical chamado Anjo do Pacto, foi Deus em Cristo, Deus no corpo angelical de Cristo. Era uma teofania, um corpo angelical, é um corpo teofânico. E por isso é que Jesus Cristo, em uma ocasião, lá por São João, capítulo 8, versículo 56 ao 58, diz: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Diz os judeus, ainda não tem de 50 anos e diz que viste Abraão. Ele diz, antes que Abraão nascesse, eu sou. Como era Cristo antes de Abraão? Era o anjo do pacto. Era esse anjo que aparecia a Adão, a Abel, a Sete, apareceu a Enoque, apareceu a Matusalém, apareceu a Noé. Abraão também comeu com Abraão. Elohim, este anjo do pacto, e os dois arcanjos principais de Deus, Gabriel e Miguel, comeram com Abraão quando o visitaram pelo capítulo 18 de Gênesis, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. É o mesmo que tinha aparecido a Abraão no capítulo 14 como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Este anjo, chamado Anjo do Pacto, é o mesmo Melquisedeque. É a pessoa mais importante no programa de Deus, porque é o corpo angelical de Deus. É a imagem do Deus vivente de São Paulo em Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3. E o lemos para que tenhamos o quadro claro de quem é Jesus Cristo, do qual comemorávamos nestes dias passados a última ceia que Cristo teve com seus discípulos. Comemoramos também a Páscoa, a qual se materializou em Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, como o Cordeiro Pascual.
morreu na véspera da Páscoa como morreu cada cordeiro pascual lá no Egito, o qual foi sacrificado pelo pai de família para colocar o sangue na porta, na verga e ombreiras de cada lar hebreu, para preservação da vida dos primogênitos. E para a preservação da vida dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que viriam formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, morreu Cristo na cruz do Calvário como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, pelo qual João Batista, quando viu, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele estava Deus em toda a sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo. Emanuel, Deus conosco. Portanto, o corpo angelical de Deus é o anjo do pacto. Esse corpo teofânico, o qual é a imagem do Deus vivente. E o corpo físico de Deus é o corpo de Jesus Cristo, o qual já está glorificado, para entendê-lo claramente. E por isso é que assim, como o anjo do pacto esteve no trono de Deus, Cristo em seu corpo angelical, depois, quando ressuscita e sobe ao céu glorificado, se sentou à destra de Deus, se sentou no trono de Deus. A luta era pelo trono. Quem se sentaria no trono de Deus celestial? Satanás ou o diabo ofereceu os reinos deste mundo e, consequentemente, o trono dos reinos deste mundo, que vem ser o trono do maligno, do qual a Escritura no livro do Apocalipse, quando se fala a mensagem à igreja de Pérgamo, diz que eles moravam onde estava o trono de Satanás. E disso não vamos explicar muito por agora, porque teríamos que buscar a origem desse trono, mostrá-lo, e nos tomaria tempo, e depois mostrar como esse trono esteve se movendo e assinalar onde no último dia estará esse trono. E quem se sentará nesse trono? Porquanto estamos falando do Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, no trono de Deus se sentará. Pois quem tem o Espírito de Deus, e por isso Cristo, no qual estava o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, se sentou no trono celestial. E no trono de Satanás, pois se senta o Anticristo. Agora, 2000 anos atrás, estavam dois personagens muito importantes, Jesus Cristo e Judas Iscariote. Em Jesus Cristo entrou o Espírito de Deus quando João o batizou. E em Judas Iscariote entrou o Espírito do Anticristo na última ceia do Senhor, para depois ir e vender a Cristo. Foi a etapa mais difícil de Cristo, onde um de seus próprios discípulos deixa de crer em Cristo, tinha posto sua vista e seu coração nos bens materiais e queria dizer a Jesus Cristo como ele tinha que fazer com
o dinheiro, as ofertas e as coisas que recebiam. Ele era o tesoureiro, mas também diz que ele tirava do que se recebia para ele, para seu uso pessoal. Agora, essa é a parte triste da história de Cristo e seus discípulos, que um dos seus discípulos o traiu. Era quem conhecia todos os detalhes, sabia os lugares que Cristo ia, sabia todo o movimento do ministério de Cristo e sabia onde iam estar na véspera da Páscoa, depois de tomar a última ceia com seus discípulos. Mas quando entra o espírito mau, o espírito do anticristo em Judas Iscariote, o espírito do maligno diz que o diabo entrou em Judas Iscariote. Isso está por aí por São João. Em São João nos fala disso que aconteceu, o qual é muito triste, até para Cristo. Foi um momento muito triste, mas Cristo já sabia. Cristo sabia quem o iria vender. Por dinheiro, por interesse, no dinheiro, e por não estar de acordo com Cristo, não entendia o trabalho que Cristo estava realizando. Ele pensava, talvez como os zelotes, que esse movimento era um movimento, tinha que ser um movimento revolucionário e dar um golpe de Estado ao governo estabelecido, vencer os romanos e estabelecer o reino de Deus. Mas, no programa divino, estava-se realizando a parte para a redenção do ser humano, e tinha que ser assim, como o Cordeiro de Deus, e tinha que morrer. Cristo era quem sabia bem claramente que ele tinha que morrer. E para morrer, tinham que acontecer certas coisas onde alguém próximo a ele, que conhecesse todos os detalhes do ministério e a vida de Jesus, e de toda a parte administrativa das entradas e tudo, fosse quem o vendesse. Jesus Cristo sabia quem era, desde o princípio. Em uma ocasião disse, não os escolhi eu, a vocês 12, e um de vocês é o diabo, e não assinalou nesse momento, deixou quietinho, não tirou. Não disse, vou tirar este, para que não me dê problema. Ia vir uma etapa onde ele tinha que morrer e tinha que se cumprir certas coisas onde algum deles ia se rebelar contra Jesus, o iria entregar, o iria vender e assim por diante. Estava tipificado em quando venderam a José, seus irmãos. Assim que seria da mesma nação, do mesmo povo. E agora, Cristo o deixou porque sabia
que esse tinha uma parte que tinha que realizar. E se João ou Pedro dizem, mas se você sabe quem é, tire-o. Pois Jesus podia perguntar, então, você quer tomar o lugar dele? Você quer fazer a parte que ele vai fazer? Seguramente Pedro diria, não, eu não. Ah, pois deixe-o quietinho, ele tem uma parte para realizar, para que se possa cumprir a obra de redenção que tenho que fazer. Assim que deixe-o quietinho. Em palavras mais claras, o que lhe interessa é o dinheiro. Deixe-o que ele continue fazendo a parte dele. Mas Cristo ficou calado, nunca disse nada para que não se formasse um problema entre os mesmos discípulos, porque eram muito ciumentos e podiam causar dano. Até numa ocasião, está Santiago e seu irmão, João e Santiago, e vão com sua mãe e dizem a Jesus, porque tinham visto o que aconteceu no Monte da Transfiguração, e vão e contam a ela, e eles sabiam que isso era tipo e figura do que será a vinda do reino de Deus como Messias para o estabelecimento do reino de Deus. E vem Moisés de um lado e Elias do outro lado, lá no Monte da Transfiguração, e vão depois com sua mãe, e vão onde está Jesus. E ela diz, olha, eu quero... Lhe pergunta, mulher, o que queres, que desejas? E ela diz, eu desejo que estes meus 2 filhos, em seu reino, um esteja à tua direita e outro à esquerda. Ou seja, todas as coisas que se fizessem nesse reino, o iriam dirigir Tiago, que é Santiago e João. Ou seja, os principais no reino seriam Santiago e João, ou Tiago e João. Sempre os pais, e sobretudo as mães, desejam o melhor para seus filhos. E hoje, Dia das Mães, as felicito por desejar o melhor para seus filhos. E o melhor sempre é a salvação da alma dos seus filhos. Quando você, como mãe, busca a salvação dos seus filhos, e que seus filhos sirvam a Deus, sirvam a Cristo, você está buscando o melhor para eles. Como essa mãe buscava a melhor posição para seus filhos no reino do Messias. Cristo disse, podeis tomar a taça que eu tenho que tomar? Eles dizem, sim, porque quem está buscando uma bênção de Deus não pode estar olhando os problemas. Não pode olhar quais são as coisas que provavelmente não pode permitir obter o que querem. Quem está buscando a bênção de Deus tem que crer que para Deus tudo é possível, para aquele que crer tudo é possível. Não há nada impossível para Deus, e para quem crê tudo é possível. Portanto, eles dizem sim. E o Senhor lhes diz, sim, vocês podem. Vem, não diz que não podem. Mas diz, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso não é meu dá-lo, mas a quem está assinalado. Ou seja, que vai ser dada essa posição, mas não a eles, porque eles a pediram, mas para quem estiver destinada essa posição. Para eles estava destinada a posição de sentar-se em tronos no reino do Messias, juntamente com os outros apóstolos que se sentariam em 12 tronos. Todos os 12 apóstolos em 12 tronos. Como os 12 filhos de Jacó também se sentam em 12 tronos, conforme ao que está mostrado no livro do Apocalipse e nas palavras que Cristo também deu quando diz, vocês que me seguistes
se sentarão em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. São Mateus capítulo 19, versículo 26 ao 28, São Lucas capítulo 22, versículos 28 ao 30. E agora nos perguntamos, são 24 tronos, 12 para os patriarcas e 12 para os apóstolos. Judas Iscariotes perdeu o trono. Mas não se preocupe, o herdou outra pessoa. Agora, se acabou a bênção de sentar-se em tronos, aparentemente. A Escritura diz que os crentes em Cristo foram lavados com o sangue de Cristo e foram limpos de todos os pecados. E diz, e foram feitos para o nosso Deus reis e sacerdotes. Se são reis, vão ter tronos também. Como será isso? Não se preocupem. Quando estivermos lá no reino do Messias, veremos como vai ser. Ainda mais. Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz, vede, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim que resta um trono, o trono do Messias, que é o trono de Davi. Portanto, há uma bênção grande para os crentes em Cristo. Agora, encontramos que o Espírito de Deus é o Espírito Santo, anjo do pacto, o qual se fez carne na pessoa de Jesus, o qual tinha libertado o povo hebreu, o qual tinha aparecido aos profetas e tinha falado através dos profetas porque estava nos profetas manifestado. Sendo que ele é a luz, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o verbo que era Deus, ele é a luz, é a luz verdadeira, vinha a este mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, diz São João capítulo 1, versículo 8 ao 14. E diz que aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso podia dizer Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por aí, capítulo 8, versículo 12 de São João. Assim que já vimos quem é Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais o viu, mas o unigênito, Filho do Pai, ele o revelou. Ou seja, Cristo, anjo do pacto, em seu corpo angelical, é quem esteve revelando através de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Mas usou diferentes véus de carne, que são os profetas que ele enviou a este planeta Terra nas diferentes dispensações e diferentes eras. Porque para ele falar ao povo, tem que ter um véu de carne, através do qual se manifestar, através do qual falar. Esse instrumento está ungido com o Espírito Santo. Nele está o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E em um desses ungidos com o Espírito de Deus, se cumpriria a promessa da vinda do Messias. E se cumpriu em Jesus. Tão simples assim. E agora, vimos a trajetória do Espírito Santo, do Espírito de Deus, desde Gênesis até os dias de Jesus, e depois o dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste desce sobre 120 que estão reunidos esperando a vinda do Espírito e os batiza com o Espírito Santo e fogo, produz neles o novo nascimento. Pedro prega e como 3.000 pessoas recebem a Cristo como Salvador, são batizados em água e também recebem o Espírito de Cristo
e por isso são acrescentados à igreja do Senhor. Porque somente são acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo as pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito. Assim é como são acrescentados à igreja. Assim como são acrescentados à família, os filhos, quando nascem. Se não nasceram, não são acrescentados. E agora, estivemos tendo, através da história da raça humana, os dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, o Espírito do Anticristo, que é o Espírito do maligno, ambos se movendo. E estivemos vendo uma luta, uma batalha, e por isso é que, desde a queda do ser humano, no Jardim do Éden, a terra se tornou um campo de batalha. E a mente, sobretudo a mente do ser humano, se tornou o campo de batalha. E por isso há diferentes caminhos no campo político, no campo econômico, no campo religioso também. E no campo religioso, há pessoas que dizem todos os caminhos levam a Deus. Mas o que diz Jesus Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, há um caminho que leva a Deus. É Cristo. Ele não diz que há muitos caminhos e que todos os caminhos levam a Deus, mas que Ele é o único caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não é por Cristo, não se pode chegar ao Pai, a Deus. E agora, quanto ao Espírito de Cristo, que é o mesmo Cristo, mas em seu corpo angelical, Cristo em Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja desde o dia de Pentecoste para cá. Antes disso, sim, estava no meio dos crentes nele, no corpo de carne chamado Jesus. E agora Cristo diz em São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, quando os manda pregar, fazer discípulos em todas as nações, depois diz, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas sabemos que Ele subiu ao céu e está à destra de Deus. Como pode Ele estar e como pode Ele cumprir essa promessa que estará com os crentes nele todos os dias até o fim do mundo? Pois em Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja todo o tempo, desde que nasceu a igreja no dia de Pentecoste. E continua. Temos a promessa para o último dia de uma manifestação grande do Espírito Santo. Assim como se manifestou através dos apóstolos, assim como se manifestou através de Jesus, assim como se manifestou através de São Pedro, de São Paulo, dos outros apóstolos, e depois, através de diferentes mensageiros, para este tempo final, há uma promessa de que Ele se manifestará em toda a sua plenitude. E há uma promessa de que vai surgir no meio do cristianismo uma grande carpa catedral, a qual foi mostrada ao reverendo William Branham. O reverendo William Branham é o homem maior que a América do Norte teve. E o maior profeta que a América do Norte teve. Porque foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista disse, ou Cristo disse de João Batista, dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João.
Jesus o coloca como profeta maior. Por quê? Porque foi o precursor da vinda do Messias para aquele tempo. Para o nosso tempo, temos grandes promessas. A visão que foi mostrada ao reverendo William Branham de uma grande carpa catedral e dentro dela um quartinho pequeno e realizando atividades nessa grande carpa catedral será cumprida no tempo final. E vai estar aí a coluna de fogo, vai estar aí o Espírito Santo, anjo do pacto. E vai haver uma manifestação grande de Cristo em Espírito Santo no meio do cumprimento dessa visão da grande carpa catedral. Em algum lugar, no meio do cristianismo, vai se cumprir essa promessa. E aí, a terceira etapa, onde pela palavra criadora vão ser faladas grandes bênçãos, vai ser confirmada a visão da carpa, vai ser confirmado que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo e vai ser confirmado tudo o que Deus prometeu para o último dia, para o tempo final. Tudo isso vai se realizar no meio do cristianismo. Por isso é que o reverendo William Branham diz que quando os judeus virem Cristo, a quem eles estão esperando manifestado, dirão, este é quem nós estamos esperando. Em palavras mais claras, o que faz? No meio dos gentios, verão Elias, porque estão esperando Elias. O que faz com os gentios? O que faz com o cristianismo? É que no último dia, Cristo verá com seus anjos, que são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, e ele vem por sua igreja, os crentes nele, nascidos de novo, para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que o reverendo William Branham diz que na terceira etapa, quando estiver manifestada a terceira etapa, onde o poder de Deus, que foi visto manifestado através dele, em parte, será manifestado em toda a sua plenitude, diz que isto vai dar a fé para o rapto aos crentes em Cristo. Dará fé para serem transformados, raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E como sinal do tempo em que isso vai se cumprir, diz que virá um aperto sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos. Primeiro virá um aperto. Portanto, quando virem um aperto, se movendo, e que esteja também dirigida contra essa visão da carpa, recordem, está muito perto. Essa manifestação plena de Deus está muito perto a adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, estaremos do lado do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar do lado dos que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos os que se levantaram contra o programa de Deus em todos os tempos.
Os que se colocam contra uma promessa divina, quando está se preparando tudo para que se torne realidade, quando está se cumprindo essa promessa, os que se levantam contra ou se levantaram contra estão colocados no tipo e figura de Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e também colocados no tipo e figura de Judas Iscariote. Portanto, não queremos ter nada a ver com essas pessoas, mas com os que estarão do lado do que Deus prometeu para trabalhar, para que se torne uma realidade. Porque Deus atua por meio da sua igreja. Os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo são os instrumentos de Deus para Deus usá-los para realizar o programa que Ele tem de etapa em etapa no meio da sua igreja e no meio do planeta Terra. Os que estarão braço a braço em prol do programa divino prometido para o dia em que a pessoa vive, estão do lado do Espírito de Deus, estão trabalhando com o Espírito de Deus, no que o Espírito de Deus está realizando através dos diferentes instrumentos que Ele tem em cada tempo. Assim será para este tempo final e para o programa de Deus correspondente a este tempo final. E os que estarão contra o programa de Deus, que se levantarão contra para criticá-lo e para tratar de evitar que se cumpra, pois estarão conectados com o espírito do anticristo. Tão simples assim. Esses dois espíritos se movem e o espírito do anticristo está contra o espírito de Cristo, do Espírito de Deus, e sempre trata de destruir a obra de Deus, o programa de Deus que Ele prometeu para cada tempo. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem não é de Deus, pois não ouve. A voz de Deus ouve melhor a voz do Espírito do Anticristo. É como nos dias de Micaías, onde, para aquele tempo, o profeta Elias tinha dito que Acabe ia morrer e os cães iam lamber seu sangue. O profeta Elias já tinha ido, mas a profecia ficou no meio do povo. E chegou o tempo em que houve uma batalha assinalada que tinha que se realizar de Israel, o reino do norte, contra seus inimigos, e ele pediu ajuda ao rei de Judá, que era Josafá, temeroso a Deus. Acabe era idólatra, sua esposa era Jezabel, e serviam aos ídolos, mesmo que fosse um judeu, um hebreu, Acabe. E agora, todos os profetas de Acabe profetizavam que fosse a guerra, que ia se sair bem, que ia ter a vitória. E Josafá, o rei de Judá, viu tudo isso, mas não estava de acordo. Esses eram profetas de Baal, profetas que também falavam e diziam que falavam em nome de Deus, em nome de Jeová.
E Josafá pergunta a Acabe, mas não tens algum outro profeta, algum profeta do Senhor? E Acabe diz, sim, há um, mas sempre me profetiza mal. Não me interessa esse, não quero saber dele. Sempre, tudo que me profetiza é mal para mim. É que algumas vezes pensam mais no bem-estar do que na palavra de Deus. E então, diz Josafá, mande-o buscar para escutar o que ele disse. O mandam buscar e quem vai buscá-lo diz, todos os profetas estão dizendo que vai se sair bem o rei Acabe, que vá à batalha. Fale tu na mesma forma, não vá falar diferente. É que pensavam que a maioria é quem manda e que um só profetizando diferente dos demais não teria credibilidade ou não estaria dizendo a verdade. E Micaías diz, o que Deus me disser, isso é o que eu vou dizer. O levam, mas então começou dizendo como os demais profetas diziam, e o rei diz, não te disse que me digas a verdade sempre, o que Deus diz? Então não gostou que dissesse na mesma forma que os demais diziam. É que queria provar a Josafá que sempre profetizava mal contra o rei Acabe. E agora, se o ouve Josafá dizendo que vai à batalha, que vai obter a vitória, diz, mas olha, está te profetizando bem. E então diz que lhe diga a verdade. Então diz, vi Israel esparramado como ovelha sem pastor. E depois diz, vi Deus sentado, capítulo 22 do livro de Reis. Aí podem encontrar de 1 de Reis, do versículo 13 em diante. E Micaías diz, vi Deus sentado em seu trono. E vi à direita e à esquerda os exércitos no céu. E Deus pergunta, quem irá? Porque tinha chegado o tempo para morrer. Vamos ler para que vejam que capítulo 22, versículo 19 em diante de 1 de Reis diz, continuou Micaías, ouve, portanto, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote e Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Quando diz saiu um espírito, recorde, é um personagem de outra dimensão, parecido aos personagens dessa dimensão terrena, mas de outra dimensão, porque um espírito é um corpo de outra dimensão parecido aos corpos dos seres humanos.
Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca. Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. E agora, assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Por permissão divina, porquanto Acabe tinha se rebelado contra Deus, permite que um espírito de mentira, juntamente com todo o exército desse espírito de mentira, vá ao rei Acabe e vão aos profetas de Acabe e entrem neles e comecem a profetizar, ungidos com esse espírito de mentira. Comecem a profetizar que vão à batalha, que Acabe vá à batalha e que vai se sair bem. O qual era mentira. O qual era mentira e ia sair mal. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, feriu a Micaías na face e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Assim que estes criam e diziam que eram profetas de Deus do Senhor também, mas com o espírito de mentira, profetizando mentira. Estavam fora da palavra que Deus tinha falado por meio do profeta Elias. Não pode contradizer um profeta o que outro profeta já disse por palavra de Deus. Portanto, quem tinha a palavra de Deus verdadeiramente era Micaías. Foram à batalha, feriram a Acabe e morreu. Mesmo que ele tratou de evitar que se cumprisse e se vestiu diferente para que não percebesse que ele era o rei, mas quando estava fugindo, uma flecha que foi lançada ao acaso chegou até ele, o feriu, o levaram no carro até certo lugar, ao lugar de Jezreel. Ali morreu e os cães estavam lambendo o sangue dele, como foi profetizado pelo profeta Elias. O espírito de Elias veio à terra em diferentes ocasiões, em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham, e está prometido vir pela quinta ocasião. As coisas que foram ditas pelo reverendo William Branham sob a unção do Espírito Santo é a palavra do quarto Elias. E como disse o quarto Elias, assim vai se cumprir. Qualquer pessoa que fale contrário não estará falando com o mesmo Espírito de Deus que falou o profeta Elias em sua quarta manifestação. Micaías estava falando com o mesmo Espírito porque estava falando de acordo ao que já estava profetizado. E assim será também para o nosso tempo. As coisas vão acontecer como foram profetizadas pelo Espírito de Deus no ministério profético de Elias pela quarta ocasião. E todos os que estarão de acordo com o que foi profetizado verão que assim será cumprido tudo o que Deus falou por meio do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim que você tem que ver de que lado você se coloca, ou do lado do Espírito de Deus ou do lado do Espírito do Anticristo. Depois o Espírito do Anticristo vai se encarnar
no homem de pecado, no último dia, conforme as profecias, conforme a segunda aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala do homem de pecado, o qual vem por obra do maligno. Neste tempo final, o espírito do anticristo, desde os tempos dos apóstolos, estava se movendo e fazendo mal, causando dano no meio do povo. Mas depois se encarnaria, depois viria seus véus de carne através do tempo. E no último dia se encarnará totalmente em um homem, e o espírito do anticristo então já atuará, fará o que está profetizado para o último dia. Mas a promessa é que tudo vai acontecer como foi dito pelo Espírito Santo através da manifestação do ministério de Elias pela quarta ocasião. E vou mostrar algo aqui para que estejam conscientes do que vai acontecer. Diz este livro dos 7 selos do Apocalipse, pregado em diferentes conferências pelo reverendo William Branham, diz, na página 146 do livro dos selos, diz: mas quando Cristo vier, uma espada sairá da sua boca como um relâmpago. O que é isso? A palavra saindo da sua boca, sendo falada. Sairá e aniquilará seus inimigos e expulsará o diabo, cortará todo o demais. E sua vestimenta será salpicada em sangue, e sobre sua coxa estará escrito o Verbo de Deus. O Verbo, a palavra, o anjo do pacto, o qual se fez carne 2000 anos atrás. Diz amém. Ele vem com seu exército do céu. E agora o outro cavaleiro de outro cavalo branco, que é o anticristo, diz: esse cavaleiro do cavalo branco esteve na terra todo o tempo. Ele mudará de anticristo, e quando o fizer, será o falso profeta. E agora, continua dizendo, primeiro foi o anticristo, depois o espírito, depois foi o falso profeta, depois quando o diabo for lançado, quando for lançado do céu, se encarnará nele, ou seja, se encarnará no falso profeta. Depois é o falso profeta, mestre de doutrina falsa. Depois será o diabo mesmo encarnado. Vê você? Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora, podemos ver que algo grande vai acontecer neste tempo final. Há outro lugar onde nos diz: agora vemos que foi lançado na terra e se encarna como espírito anticristo em um homem. Página 252. Tudo isso vai acontecer, como disse o precursor da segunda vinda de Cristo,
o reverendo William Branham, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. Não vai ser de outra forma. Portanto, temos que estar atentos ao que já foi profetizado que estará acontecendo. Na página 352 diz: e acontecerá que no tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. Portanto, na forma que foi profetizado que acontecerá, assim vai acontecer. O cristianismo está esperando a vinda do Senhor. E a única esperança que há para o ser humano é a vinda do Senhor. Porque, nos termos econômicos, pelo que se vê, não há futuro econômico para as pessoas. E pelo que se vê, no aspecto das condições do planeta Terra, não há futuro para o planeta Terra pela situação dos problemas do meio ambiente, o aquecimento global, e outros problemas, a contaminação dos rios, dos mares e assim por diante, por causa de químicos e outras coisas que contaminaram as águas dos rios e dos mares. O aquecimento global está causando o derretimento dos polos, das calotas polares, e é um problema grave para o planeta Terra e seus habitantes. Também os terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões e a ameaça de uma terceira guerra mundial tiram as esperanças de qualquer pessoa. Mas há uma esperança para o ser humano e é a segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, essa é a única esperança real para os crentes em Cristo. Não há outra esperança real para os seres humanos. Em algum momento vai começar o lapso de tempo chamado a grande tribulação, onde os juízos divinos vão cair sobre o planeta Terra, como caíram sobre Egito, e Egito chegou à falência, à quebra, no tempo que as pragas caíram. Isso foi no tempo de Moisés. E para o tempo dos ministérios de Moisés e Elias, as duas oliveiras, as pragas vão se repetir. Conforme Apocalipse capítulo 11, e conforme a outras passagens bíblicas, essas pragas voltarão a serem manifestadas. São também os juízos divinos que cairão sobre a raça humana. A mesma natureza vai estar produzindo problemas, pragas, e assim por diante, como foi no tempo de Moisés. Para os que estarão com o espírito do anticristo, os juízos divinos os esperam. Para os que estarão com o espírito de Deus, as bênçãos de Deus estão assinaladas para serem derramadas sobre essas pessoas. Essas são as pessoas que serão transformadas e levadas com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as pessoas que estão esperando a vinda do Senhor para
a transformação e o rapto. Essas são as pessoas que estão mencionadas ou que são credores dessa escritura. De Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21, que diz: mas nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem poder para transformar nossos corpos e para ressuscitar os mortos crentes nele, ressuscitá-los em corpos eternos, assim como ressuscitou Lázaro, seu amigo. Ele tem poder para nos transformar e nos dar um corpo semelhante ao seu corpo glorificado, como seu corpo glorificado, o qual é imortal, o qual é incorruptível e o qual é jovem para toda a eternidade. Esse é o tipo de corpo que eu estou esperando. Esse é o tipo de corpo que Ele prometeu para mim. E para que mais? Para cada um de vocês também. Por isso é tão importante estar conscientes de que lado estamos em pé. Do lado do Espírito de Deus ou do lado do Espírito do Anticristo. Recordem, um aperto está profetizado que virá contra os crentes em Cristo, contra os que estarão do lado do Espírito de Deus. Mas isso é normal. A Cristo o perseguiram, o crucificaram, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo também os perseguiram e mataram a muitos deles. São João foi o único que morreu de morte natural. São Pedro o crucificaram de cabeça para baixo, a outros os apedrejaram, a outros os decapitaram, como a São Paulo lá em Roma, e assim por diante. A igreja do Senhor Jesus Cristo a perseguiram e a perseguiram em diferentes tempos e continuarão perseguindo-a. Portanto, o importante é que estejamos do lado do Espírito de Deus, do qual Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Começaria em Espírito Santo, guiando a sua igreja, a qual esteve passando de era em era, de etapa em etapa, e em nosso tempo se encontra na etapa da era da pedra angular. Esse é o lugar onde estão chamados a estar todos os crentes em Cristo, esperando a vinda do Senhor e sua transformação. É a era de ouro, a era paralela à da primeira vinda de Cristo. A era paralela também ao tempo de Noé. A era paralela ao tempo de Abraão e de Ló. Pois Cristo disse que será como nos dias de Abraão, e que será também como nos dias de Ló, e que será também como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. O dia em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará. Portanto, será um tempo paralelo, o tempo para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do Filho de Deus, para a vinda do Senhor, e serão bem-aventurados os que estarão em pé diante do Filho do Homem no último dia. Se encontrarão ao lado do Espírito de Deus na obra correspondente ao último dia e na etapa ou era correspondente ao último dia, onde o Espírito de Deus estará atuando, estará se manifestando por meio dos seus instrumentos
do seu instrumento correspondente ao último dia. Estará se manifestando por meio da sua igreja no último dia, onde cumprirá todas as promessas que ele fez para a sua igreja, para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estarão escutando a voz de Cristo como leão, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes, e dando assim a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos o que é o Espírito de Deus e o que é o Espírito do Anticristo. Em forma rápida, tocamos este tema, mas há mais. Há muito que pode se falar, mas nos falta o tempo, e em outras ocasiões estaremos falando. E já, quando se estiver na terceira etapa, no cumprimento das promessas de Deus para este tempo, haverá mais informação sobre estes dois temas, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. O importante é estar do lado do Espírito de Deus. Isso identificará a pessoa como parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como membro desse corpo místico de crentes. Que Deus abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e nas diferentes nações o ministro correspondente.